Hoje cheguei mais tarde, né? Quase 23 horas, mas fica aí gravado para quem quiser assistir. Bom, eu vou colocar aqui porque se entrar alguém eu vejo. Depois eu vejo isso, depois eu vejo. E vamos hoje ler Atos 2, tá bom? Deixa eu botar o teclado pra cá. Vamos orar? Boa noite, Pai Celestiais. Boa noite, verdadeiros Pai, Jesus. Nosso bondoso Jesus, obrigado por ter ensinado vossos discípulos a deixar a verdade, para que as pessoas que lêem a Bíblia em pedido de oração, para entendimento, como disse Paulo, que nós possamos ter inteligência espiritual para compreender vossas palavras e tudo o que aconteceu. Pai Celestiais, por favor, permita que nós possamos ler com vossa permissão e enxergar tudo que está aí dentro de vossa Bíblia, que é necessário que o mundo saiba, para não repetir os erros da primeira vinda e aceitar a segunda vinda de maneira plena, Pai. Para que nós possamos juntos ajudar na construção do reino dos céus que começa dentro de nós e depois em nossa casa, nossa família, nossa comunidade e até chegar a todo mundo se tornar filhos e filhas de vós, Pai Celestiais. Tornar família sobre vós, que vós possa estar sobre todas as famílias, que nós possamos ser famílias abençoadas por vós. Te peço que abençoe as pessoas que vão vir e as pessoas que vão vir agora ou depois. E, por favor, permita que a Coreia do Norte e do Sul se una como aliadas, porque são nações irmãs, Senhor, para que assim a terra sagrada se concretize. E que o Senhor possa estar também com o irmão Pelegrino, para que eles possam ajudar os Estados Unidos a voltar ao Estado que sempre foi escolhido por vós para ser uma nação onde tornar-se grande para proteger as nações pequenas. Por favor, ressuscita os nossos irmãos Pelegrino, acorda os religiosos, acorda as famílias para proteger vossos filhos que estão aí, Pai, para que eles não se percam no redemoinho que Satanás está completamente desesperado para destruir os jovens e as crianças. Não permita, Senhor, proteja nossos bebês, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Proteja, Pai, a nação brasileira também, para que aqui as autoridades que estão em missão, e elas acham que foi pelo próprio mérito, mas foram por mérito de antepassado que eles chegaram à posição de liderança, seja no executivo, legislativo, judiciário. É lógico que alguns usurparam essas posições, mas os legítimos, Pai, foram escolhidos por vós, para que eles possam proteger a nação brasileira, seu povo e sua soberania. Coloca anjos bons com nossas autoridades, desde as federais até as estaduais, com as forças armadas, todas elas, desde as federais, como as maiores, desde chegar aos municípios, Senhor. Guia ela para se tornar unidas em proteção do seu povo e da sua pátria. Abençoai todos, Pai. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Um pouquinho de dor na coluna. Fui no médico. E cheguei atrasada por isso, quer dizer, fui no hospital. Fiquei um pouquinho internada só para fazer os exames. E descobri que estou com bronquite, mas já estou. Isso foi o computador para eu baixar, ele fica esquisito. Eu acho que ele não gostou muito, não. Mas tudo bem. Agora eu vou começar a ler, tá bom? Vamos lá, onde eu botei. Hoje nós vamos ler Atos 2, Atos dos Apóstolos. Deixa eu matar minha curiosidade, que eu não lembro de tudo, né? Não posso dizer que lembro. Então, vamos ver aqui em cima. Vai até o 28, o Atos. A gente ainda está em 2. Vamos lá. E quando o dia do Pentecoste, aí eu vou lembrar vocês que Pentecoste é uma festa do Velho Testamento, já acontecia. Na realidade, Pentecoste significa 50. Eu vou ler aqui para não me confundir. Eu separei para vocês. Pentecoste. O Pentecoste vem do grego Pentecoste, que significa 50 ou 50. A origem desta festa é baseada na antiga tradição hebraica, chamada Shom, não vou dizer, que é semanas, uma celebração agradecendo a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa era a passagem, o momento que Deus passou e o sangue do Cordeiro impediu que o povo dos judeus fosse levado pelo anjo da morte. E
e a passagem dele, a partir daí da libertação dele, saindo do Egito para Canaã, certo? E depois dessa festa, ele fazia uma colheita. Todo ano, os primeiros meses, Deus mandava realizar a festa, né? Do Pentecoste, que é 50, depois da colheita, 50 dias, eles faziam a Páscoa. E o Pentecoste era justamente essa festa, né? 50 dias depois da Páscoa, a Páscoa é a passagem de Deus protegendo ele. Ele fala assim, ó, que alguém quiser ler sobre a primeira Páscoa, tá em, Deus, eu não botei aqui, em Números. Um minutinho só. Que coisa. Minuto, eu vou pegar. É engraçado, como é que você pega uma coisa e esquece de onde botou? Eu acho que é o primeiro aqui. Minuto só. Perdi, mas é em Números, eu pego depois. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, e este mês vos será o princípio dos meses, que vos será o primeiro mês do ano. Falará a congregação de Israel, dizendo que aos 10 dias do mês tome cada um para si um cordeiro, tal, tal. Então, essa foi a primeira Páscoa, porque Deus pegou o cordeiro, o sangue do cordeiro salvou o povo do anjo da morte e levou eles de volta para Canaã. Deus passou protegendo ele. Então, depois você lê com calma. Eu só vou ler agora Atos, mas depois eu posso, se vocês quiserem, explicar, que eu já expliquei uma vez sobre a Páscoa, tá bom? E o Pentecostes já disse, 50 dias, né? Não é uma festa nova. E aí, na época do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 50 dias e que Jesus tinha sido crucificado, houve o descer do Espírito Santo. Gente, línguas de fogo é sabedoria, né? Fogo quer dizer palavras de Deus. Jesus disse, eu vim pôr fogo na terra, como queria que estivesse ardendo. Ele queria que todo mundo estivesse praticando a palavra de Deus, certo? Então, deu sabedoria, esse símbolo do Espírito Santo de descer, como língua partida, para que eles conhecessem o que é mal e o que é sagrado, o que é bom, o que vem de Deus. E aí eles receberam o dom que eles falavam e todo mundo entendia, cada um no seu idioma. Não precisava, depois eles criaram isso. Mas no Pentecoste original, na descida, sendo no Novo Testamento, eles falavam e o povo entendia cada um na sua língua, tá? Como se eles estivessem falando vários idiomas. Esse é o poder da interpretação do Espírito Santo sem ser humano. Vamos lá. E de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impiedoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Todos eles estavam reunidos nessa casa. E aí veio como uma rajada o poder do Espírito Santo. E lá apareceu eles línguas divididas como de fogo, pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Olhe bem, presta atenção, eles conseguiram falar em outro idioma e não em língua. Não, todos eles, cada pessoa que estava ali, porque ele falou vários idiomas. Você vai ver quantas nações estavam ali, cada nação entendia a sua língua. Não precisava intérprete, nem falava língua de índio, como hoje em dia, ok? Nem pedaço dos judeus, né? Da língua judia. Em Jerusalém estava habitado judeus, homens religiosos e todas as nações abaixo do céu. Ali já tinha todas as nações junto aos céus. Então todos eles estavam vindo. E quando isso foi ampliamente divulgado, juntou-se uma multidão, estava confuso, porque cada homem, olhe bem, essa multidão que foi ver o que estava acontecendo, cada um deles ficaram confusos. Por quê? Porque diz assim, e ficaram confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos eles estavam atônicos, maravilhando-se, dizendo uns aos outros, vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada um em nosso próprio idioma?
nos idiomas em que nascemos. Ou seja, como pode isso? Eles estavam ouvindo, ou seja, o poder do Espírito Santo faz você falar com um alemão, com um coreano, um chinês, russo, e ele vai entender na própria língua dele. Isso é o poder do Espírito Santo. Você escuta o seu idioma. Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo, segundo a Bíblia. E aí, olha as nações que estavam lá: patos, medos, elemitas, o que habitava na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, a ponta da Ásia, Frígia, a Fília, o Egito e as partes da Líbia, junto o Cirene, estrangeiro de Roma, judeus e prosélitos. E acrescentando os árabes, todos ouviram em cada um em nosso próprio idioma as obras e maravilhas de Deus. Você entendeu o que é o poder do Espírito Santo? Cada um deles escutava na seu próprio idioma. Todas essas nações. E eles são galileus, mas eles escutavam no árabe, na Ásia, no Oriente, línguas orientais. Cada um, ele diz bem claro. E todos se maravilhavam, em dúvida uns outros. O que significa isso? Certo? E outros zombavam, dizendo: eles estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, quando viu isso, né, lógico, pôs-se de pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhe: homens da Judéia e de todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados, como imaginas, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Aconteceu nos últimos dias, quer dizer, naquela época era o último dia para ele, porque o último dia é quando o Messias vem. Então, houve o último dia na época de Noé e houve o último dia na época de Jesus. Aconteceu que nos últimos dias, e vai acontecer de novo o derramamento do Espírito Santo, as pessoas começarão a profetizar verdadeiramente, né? E as pessoas vão entender no seu idioma, independente de quem esteja falando. Os profetas, né? Falam e eles entendem no seu próprio idioma, quem está ouvindo, desculpa. Eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos, vossas velhas, profetizarão, e os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonho. E sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, eu derramarei meu espírito naqueles dias, e elas profetizarão. Isso foi para dizer que estavam nos últimos dias, né? E eu mostrarei maravilha acima do céu e sinais embaixo da terra, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aconteceu que tudo aquilo que invocar em meu nome, todo aquele que invocar em meu nome será salvo. O que é invocar? É você chamar para si. Para chamar para si, você tem que fazer o quê? Praticar a palavra de Deus verdadeiramente. Certo? Eu vou pegar depois Samuel e vou postar também, porque ele disse aqui, ó, que isso foi o que falou quem? O profeta Josué. Certo? E aí vem: homens de Israel, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres e maravilhas e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. Olhe bem, se fosse para Jesus morrer na cruz, nem Pedro continuaria dizendo isso, né? Jesus tinha dito: o que é para fazer a obra de Deus, aquele na qual ele enviou. Ele não disse: crucificai aquele que ele enviou. Olha o que Pedro diz, Atos 2, 23. A este entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós pelas mãos perversa, e o crucificaram e o mataram. Jesus sabia que tinha isso para acontecer, mas foi tomado pelas mãos perversas, crucificaram e o mataram. E Pedro vai dizer que as pessoas se arrependam, porque tinha profecia que Jesus ia para a cruz? Tinha. Tinha profecia que Jesus ia realizar o reino do céu na terra? Tinha. Qual era a diferença? O povo acreditar em Jesus e se unir a ele para realizar esse reino, porque ele veio salvar as pessoas, para ensinar as pessoas a realizar as 3 grandes bênçãos e se tornar filhos de Deus, e abrir o reino dos céus, e habitar lá dentro com o Messias e com o Pai Celestiais. Aí olha o que ele diz:
a quem Deus levantou, tendo soltado as dores da morte. Ele passou pela dor da morte, ou seja, Jesus morreu fisicamente, espiritualmente jamais. Porque Davi fala a respeito dele. Eu vi o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Isso falando o que aconteceu, tá certo? Aí ele diz: e por isso meu coração se regocija e minha língua se exaltou além disto. A minha carne também repousa a esperança. Porque tu deixarás a minha alma, porque tu não deixarás, isso dizendo que Deus jamais deixaria o Espírito de Jesus, nem de Davi no inferno. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Jesus foi puro, perfeito, então ele não viu a corrupção. Ele estava falando de quem? Falando do Messias, do Cristo, de Jesus de Nazaré. Fizer-me conhecer os caminhos da vida, encher-se-me de alegria com teu semblante. Homens, irmãos, deixa-me falar-vos, isso já é Pedro. Homens, irmãos, deixa-me falar francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. A sua sepultura está entre nós até hoje. Quer dizer, sabe onde ele foi sepultado, né? Ok? Vamos lá. Portanto, sendo profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que Jesus é descendente de Davi, porque Judá é descendente. Porque ele veio da descendência de Judá, certo? Portanto, sendo profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado, com o juramento de que do fruto, não da fruta, do fruto é filho, gerar filho, né? Do fruto dos seus lombos, ou seja, dele, normalmente como todos fazem filho, segundo a carne, viria na carne, Jesus veio na carne, gerado o Espírito no Espírito Santo, no poder de Deus, então ele santificou a carne sem pecado, sem corrupção. Segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Por que não aconteceu que Jesus sentou sobre o trono? Porque crucificaram o Filho de Deus e não o apoiaram. Ele, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu corrupção. Isso está em Salmos 49:15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. A este Jesus, Deus ressuscitou, no qual todos nós somos testemunha. Portanto, Jesus veio, gente, como eu já lhe disse 1000 vezes, em espírito, né? E lembrando que o espírito é energia, ele se condensa, eles todos puderam ver. Não foi a cidade, não foi o povo que viu. Os 40 dias que Jesus ficou aparecendo, ensinando os discípulos, eles veio espiritualmente. Geralmente as portas estavam travadas, como disse a Bíblia, fechada, e ele aparecia lá dentro, ok? E sumia também de repente. Isso é espiritual. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus, pela mão direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós veste agora. Jesus prometeu que quando ele fosse enviaria o Espírito Santo, né? O Espírito de mãe. E ele fez eles terem o poder de pessoas santas se tornarem, e aí disse: o que você perdoar será perdoado, o que reter vai continuar com o pecado, né? Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assentar-me-ás à tua destra. Sabia que o filho dele sentaria à destra, que seria o descendente, né? Até fazer teus inimigos cabelos entre teus pés. Até todos os inimigos estão abaixo dos pés. Quando veio o Filho de Deus verdadeiro, Jesus, o único Filho de Deus que veio sobre a terra, outros foram enviados, profeta, sacerdotes, mas Jesus foi o único até então, né, que vai acontecer a segunda vinda ainda, que pisou sobre a terra e se tornou filho verdadeiro de Deus. Então, a partir dali, o reinado de Satanás ficou abalado, porque ele deu a nós a liberdade de crer em Jesus, praticar suas palavras e unir-se, e quando morrer, não ir direto para o inferno, porque nós estávamos praticando a palavra de Deus. Se nós sabemos que Jesus é o Messias e não praticamos, se nós vivemos na segunda vinda e não praticamos, isso não garante minha ida para o céu, porque, como Jesus disse, eu não julgo. As palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Então nós seremos julgados porque conhecemos e não praticamos, ou seremos glorificados porque conhecemos e praticamos. Só quero lembrar disso. Isso está em João 12,
João 12, 4, 7 e 4, 8. Vamos lá. Sabeis, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificou, Deus fez o Senhor e Cristo. Ou seja, Jesus foi glorificado mesmo após a morte. Eles viram que ele era o Senhor e o Cristo. Quando eles ouviram isto, olhe bem, o povo entra em pavorosa quando escuta essa explicação. Quando eles ouviram isto, compuseram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens, irmãos, o que faremos? E agora, como vamos fazer para tirar esse pecado de nós? Olha o que Pedro diz, me arrepiou todinho. Aí Pedro diz, então disse-lhe Pedro: arrependa-vos de ter crucificado o Filho de Deus, de não ter aceito o Filho de Deus. E seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Um minutinho só. Deixa eu só tirar uma palavra aqui para eu ver. Vamos. Olha, as pessoas só usam remissão dos pecados como perdoar os pecados. Mas remissão dos pecados ter misericórdia. Você começa a praticar a verdade, seus pecados vão se eliminando na medida que você vai recebendo a misericórdia de Deus. Remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Se você se arrepende verdadeiramente, Deus pode remir seus pecados e você receber o dom do Espírito Santo, o dom da profecia, o dom do conhecimento e tudo mais. Porque a promessa é para vós, para todos nós. E para vossos filhos, quer dizer, para todos, no momento de Jesus até a segunda vinda. Para que os que estão longe, tanto quanto o Senhor nos deu a chamar. Ou seja, não importa você estar, um dia você vai ser chamado por Deus para servir e seguir os ensinamentos dele. E como muitas outras palavras, ele testificava e exortava, dizendo: salve-nos desta geração perversa. Então, eles estavam pedindo a Pedro e os discípulos que ajudassem ele. E muitos naquele dia, a gente vai ver em outros livros, se arrependeram, foram mais de 3.000 homens. Porque eles não contavam mulher e criança. E sobreveio um temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Lembra que Jesus deu o dom quando ficou com ele? E foi ensinar e dizer que eles poderiam perdoar ou não perdoar. E sobreveio um temor todos muito assim. E todos que creiam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Gente, os comunistas usam muito isso aqui, que na época de Jesus tudo era em comum. Deixa eu lhe dizer, eles tinham casa. Você vai ver que cada um tinha, que eles manteram suas casas, venderam alguma sua propriedade e ajudaram outras pessoas. Cada um segundo a sua necessidade. Não era que todo mundo estava no mesmo nível. Ele supria a necessidade daquele, naquele nível, supria naquele e assim ia. Olhe bem o que ele diz. E vendiam suas propriedades e bem, repartia com todos os homens, conforme a necessidade de cada um. Não por igual, mas conforme a necessidade. Um menos, outros mais. Ok? Só para lembrar. E eles preservavam diariamente em comum acordo no templo, se juntavam no templo em comum acordo e repartiam o pão e comiam, iam de casa em casa com seus alimentos, com alegria e com sinceridade do coração, com sinceridade e com simplicidade no coração. Eles começaram a fazer uma comunidade, né? A comunidade de Cristo ali naquele momento. Eles se reuniam para estudar e todos eles podiam de casa em casa, um levava pão, outro levava uma coisa, era comum para eles viver como uma grande família, que é esse o ideal de Deus. Louvando a Deus e tendo a favor de todo o povo, o Senhor acrescentava diariamente à igreja o que estava sendo salvo. Ou seja, muitas pessoas depois de Jesus compreenderam o erro que fez, se arrependeram e se tornaram uma comunidade tendo Cristo como centro. E é isto que o Messias deseja para cada um de nós na segunda vinda. Que nós possamos ter conhecimento de toda a palavra, praticar, nos arrepender das coisas erradas, não fazer de novo. Porque se eu digo a Deus, Deus, por favor, tenha misericórdia de mim, me perdoe disso que eu fiz, e repito, eu estou zombando de Deus. E Satanás pega a pessoa. Então, tem que ser sincero no praticar.
tem que ser sincero e pedir entendimento. Nós estamos já vivendo a segunda vinda, então temos que viver de acordo com a segunda vinda. Porque isso aconteceu lá com Jesus, as pessoas ignoraram, chamaram, a gente vai ver de seita, de etc, etc, etc. Certo? Então o que Deus quer de nós? Que nós vivemos como os irmãos perante Deus, suprindo uma necessidade do outro. É isso que Deus deseja para cada um de nós, certo? Essa foi a leitura de hoje, espero que tenha sido boa, que seja compreensiva. Amanhã a gente vai ler Atos 3, certo? Muito obrigado por estar aqui e eu espero que amanhã eu volte. Laura, boa noite, espero que tenha gostado de hoje, Laura. Viu? Eu espero que você tenha gostado da leitura de hoje e que esse poder que foi recebido de Jesus nos últimos dias de Jesus, e nós estamos nos últimos dias da segunda vinda, nós possamos receber o poder do Espírito Santo e entender todas as suas palavras e praticá-la para santificar nosso lar e tornarmos uma família sobre Deus. Laura, obrigada. Até amanhã. Viu? Vai ficar aí se você não pegou do início, tá certo? Obrigada. Até amanhã eu volto. Fica na presença do Senhor e nas bênçãos, né? Que as bênçãos cheguem à sua casa.